Hoje é segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na terceira semana do tempo da Páscoa. Não podemos procurar Jesus somente quando temos nossas necessidades satisfeitas ou só porque queremos satisfazê-las. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para a nossa meditação nesta segunda-feira é de João, no capítulo 6, versículo 22 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma multidão procura Jesus. E Jesus, é claro, vai aproveitar deste momento, como fez com Nicodemos, para fazer uma catequese. Uma catequese que nós vamos conhecê-la como a catequese do pão da vida. Aquelas pessoas estão loucas atrás de Jesus. Olham dali, verificam as barcas que estão chegando, que estão saindo, quem foi, quem não foi, se os discípulos chegaram, onde que eles estão. Estão tentando descobrir todos os detalhes por causa de Jesus. Mas qual o interesse disso tudo? É o que Jesus vai mostrar na resposta à pergunta. Jesus não responde a uma pergunta: quando chegastes aqui? Mas ele vai na raiz da questão e retoma não o fato que ele já tinha saído, passado, andado sobre as águas com os discípulos, ensinado isso para eles, mas ele retoma o milagre, o sinal da multiplicação dos pães. Aquela multidão buscou Jesus não porque viu nele o enviado, mas por causa do milagre. E Jesus não estava interessado em fazer milagres para ter
sua popularidade grande. Ele queria levar a todos a salvação, a reconhecerem que ele era o enviado do Pai. Também para nós hoje, essa questão deve ser analisada. Por que é que nós buscamos Jesus? E o que nós estamos indo buscar em Jesus? Qual que é o nosso objetivo em crer e seguir Jesus? Quais são os interesses que nos colocam diante de Jesus? É interessante a gente até perguntar, né? Eu dobro os joelhos em oração por qual interesse? Eu creio em Jesus, eu vou à missa, eu participo da vida de fé por qual interesse? Jesus começa já descortinando o que deve ser como prioridade. Ele deseja saciar a fome, mas não é a fome física, mas é uma muito maior, a fome espiritual. E nós devemos então buscar Jesus para que Ele sacie a nossa fome de vida, de eternidade. Buscar o alimento que dura para a vida eterna. É interessante como as pessoas, se fossem parar com honestidade para pensar no que elas pedem para Jesus, poucas coisas talvez seriam pedidos espirituais. Na maioria, nós pedimos para Jesus para solucionar coisas do dia a dia, coisas humanas, podemos assim dizer. Então, é preciso dar um enfoque correto à fé. É preciso purificar a fé. Diante da cegueira espiritual daquela gente, Jesus insiste: vocês estão aqui por isso e não pelo que devia ser. Jesus mostra a diferença entre buscar nele o pão material, que é corruptível, que estraga, e descobrir nele o pão da vida eterna. E ele não só mostra, mas ele reforça a importância da gente reconhecer isso. No versículo 27, Jesus diz: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. E é só Ele, Jesus, quem pode dar este alimento. Reflitamos ainda. As pessoas buscam Jesus por intenções variadas, como se Ele fosse a solução para os problemas, como se o poder dele resolvesse e assim não teria necessidade de um esforço maior na hora do aperto para solucionar aquilo. E tem gente que ainda busca Jesus, e se ele não resolver, busca o plano B, e prefere ter o plano B, o plano C, o plano D, do que se comprometer com ele. Comprometer com ele de tal modo que espera nele, e somente nele, mesmo que demore, mesmo que pareça não se interessar e nem resolver do jeito que queremos. Então, o horizonte de Jesus supera o imediatismo das necessidades cotidianas. É preciso dar o enfoque correto para a fé. Caso contrário, também nós não teremos entendido o que é que Jesus tem para oferecer. Precisamos procurar Jesus porque Ele é a razão da nossa vida, porque nós o vemos como alimento que não é descartável, mas que nos conduz à eternidade. As pessoas são cabeças duras, igual nós, ainda assim. Diante de tudo que Jesus fala, eles perguntam: então o que é que nós devemos fazer? Que obras nós devemos fazer para agradar a Deus? E a resposta de Jesus: olha,
Não tem que fazer obra nenhuma para agradar a Deus. A obra que vocês têm que fazer é crer no Filho, naquele que Ele enviou. É isso, é a fé em Jesus que nos faz agir como Jesus, viver como Jesus e assumir o plano do reino de Deus em nossa vida, em nossa história. Eis então as necessidades que temos. Fé em Jesus. E com a fé em Jesus, nós poderemos ser mais. Rezemos. Senhor Jesus, ensina-nos a buscá-lo de forma correta. Purifica, Senhor, a nossa mente e o nosso coração da mesquinhez, das necessidades apenas urgentes que pensamos que podes resolver e não nos comprometermos. Ajuda-nos, Senhor, com a força do Teu Santo Espírito, com a fé, para que, de fato, estejamos sempre dispostos a fazer um caminho convosco e permitir que sejas para nós o pão da vida eterna. E dai-nos, Senhor, deste pão, sacia-nos para que permaneçamos sempre em vós. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.